Olá, este é um vídeo reflexão sobre a frase precisamos amar o próximo e detestar o pecado. Como então podemos conciliar isso? O que é amar o próximo e detestar o pecado? É comum avaliarmos os erros das outras pessoas e, ao apontarmos os erros dessas pessoas, elas se sentirem julgadas ou termos em nosso coração discurso o julgamento ao próximo pelos seus atos. Acontece que eu só consigo diferenciar isso e ter uma abordagem de amor pelo irmão quando eu o amo. Quando de fato há amor no meu coração, há apreço por aquela vida, entender que aquela vida tem uma qualidade, tem um valor. Se eu passo a vida sem amar o próximo, eu passo a enxergá-lo quando eu vejo ele praticando erro. Então, na rua, qualquer pessoa pode ser qualquer pessoa na rua. Quando ela faz uma coisa errada, de repente eu crio um estigma nela, que é o erro. Eu chamo aquela pessoa de pecadora, né? Então, se eu vejo um adultério, eu chamo aquela pessoa de adúltera. Se eu vejo um furto, eu chamo aquela pessoa de ladrão. Vira esse estigma, porque em mim não habitava necessariamente o amor. E eu o qualifiquei conforme o seu ato. Então, dessa forma, a gente toma um susto, né? E o erro se torna a medida de avaliação sobre a qual eu lido com essa pessoa. Eu nunca amei. Então, ainda que eu lembre do mandamento, né, de amar o outro como a si mesmo, de amar uns aos outros como Jesus nos amou, por causa do erro dessa pessoa, é que eu vou acabar fazendo um esforço para tentar amá-la, mas a origem e medida do meu lidar com ela foi o erro dela. Eu primeiro a qualifiquei, eu enxerguei nela o erro, para depois tentar enxergá-la como ser humano. E existe um certo distúrbio nesse procedimento. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Um post nas redes sociais, um casal homoafetivo que posta uma foto e você não conhece, nunca fez parte do círculo social e traz o julgamento, a condenação pura e simples, dizendo algo como isso é errado. Então você vê um casal homoafetivo e diz assim, olha, isso é errado. Vamos partir do princípio que a pessoa, que é a dona da conta que postou a foto, lê isso é errado. Como exatamente essa pessoa recebe essa informação? Se a justificativa que eu tenho para o meu argumento é eu amo o pecador, mas detesto o pecado, vamos passar um filtro nessa abordagem. Aparecer lá e jogar isso é errado é uma abordagem de amor? Existe amor nesse fundo? Esse comentário foi pensado com amor? Se eu a amo, antes de mais nada, como eu a aproximaria dela? Como eu falaria com ela? E dizer isso errado é uma denúncia? Tá, eu amo o pecador, eu detesto o pecado. Eu detesto o pecado, vou denunciá-lo. Dizer isso errado é uma denúncia? Quais aspectos formam uma denúncia? Havendo uma denúncia, qual seria o correto proceder? Qual é o caminho correto se este é o errado? Lembre-se, essa última parte sobre denúncias, ela passa sempre pelo filtro inicial, que é o amor ao próximo. Então veja que há uma diferença entre abordar uma questão complexa que precisa ser trabalhada quando falamos de um sentimento de amor a outra pessoa. Porque o mandamento de Jesus é amarmos o próximo. É amarmos uns aos outros como os irmãos. E isso não é só dentro da igreja, é em todos os lugares. Um casal que se ama, ao passar por um conflito na relação, né, homem e mulher, dialogam, expõem as suas intimidades para poderem chegar a um entendimento, porque ali há amor um pelo outro, há carinho pelo outro. Então você consegue entender que existe um afeto, existe um certo sentimento, né? E eu talvez não tenha um sentimento por um estranho, mas eu consigo enxergá-lo como uma pessoa. Eu consigo ter um entendimento que aquela vida para Deus tem valor. Eu consigo amá-la nas minhas práticas. Então, como você abordaria um irmão da sua família que você ama se ele fizesse algo errado sob a sua perspectiva? Eu acho que iria um pouco além de um comentário na rede social dizendo isso é errado. Então entenda que a questão da abordagem dessas temáticas que a igreja considera sensíveis, ante os clamores da sociedade, pode não estar aperfeiçoada ou pode não ser realizada com o amor que a igreja deveria ter
no acolhimento das pessoas que a igreja julga estarem em pecado. Um exemplo mais prático sobre isso. Digamos que tem uma mãe e um pai que são da igreja e descobrem que um filho é homossexual na adolescência do filho. Existe o susto inesperado por parte dos pais, existe a parte psicológica, né? A resposta do filho, que sente que nasceu assim. Então, temos duas partes, os pais e os filhos. Para o jovem que lida com isso, entenda que é uma pessoa que está descobrindo a sua sexualidade, ou está descobrindo o mundo ainda, né? Através das sensações. Esse jovem está descobrindo. Esses adultos que são pais e são casados, eles já passaram por isso. Eles tiveram infância, eles tiveram adolescência. E esse jovem, quando lida com uma abordagem dura dos pais, em relação à sua descoberta, eu não estou necessariamente validando que essa pessoa esteja no mundo, tá? Mas estou dizendo que uma abordagem dura dos pais, imediatamente, com raiva ou desprezo, o sentimento daquele adolescente, daquele jovem, pode ser de abandono. Pode ser de não acolhimento e de não entendimento e compreensão da fase que essa pessoa está vivendo e talvez os conselhos que ela precisa. Então, ao entendimento do jovem, de uma perspectiva de desprezo ou de raiva, pelas pessoas que deveriam acolhê-lo, é um provocador de tensão na relação. Esse desprezo, essa raiva, que é causada pela dor dos pais, pelo susto, pela não expectativa, afasta, não aproxima, não resolve sob a perspectiva de ninguém. Nem para os pais que tinham outras expectativas, né, em relação à igreja, em relação ao que é considerado correto, nem ao jovem, que tem minado a sua perspectiva de descoberta do mundo e do seu senso de identidade. Essas relações então se afastam. Uma repúdia conflituosa afasta um do outro. Então, uma vez que você pode enxergar o que chama de pecado como um defeito característico daquela pessoa, aquela pessoa meio que ganha uma mancha para você. Porque vem a dor da não expectativa. A partir daquela dor é difícil processar uma forma saudável de lidar com a situação, sem entender o que aquela pessoa está passando, por aplicar também nela um estereótipo que a sociedade traz para você. Vem toda a mente do que a palavra homoafetiva representa diante da sociedade e é automaticamente aplicada na imagem daquilo. E aí existe uma dissonância, né, do que é meu filho e o que eu vejo na sociedade. E aí a forma como a gente reage, a forma como os pais reagem ante a revelação desse jovem, ou a descoberta em relação a esse jovem, pode acarretar num afastamento entre os pais, que não é bom para ninguém. Diante de Jesus Cristo, não é bom nem para os pais, nem para o jovem. Então, para os pais, independente da natureza, o chamado é para nós agirmos em amor para a transformação do outro. Porque quem transforma é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Se os pais dizem que não toleram o pecado e o estão denunciando, e imediatamente sua atitude é expulsar o filho de casa para a rua, essa ação foi com amor? Quando eu digo amo o pecador, detesto o pecado, expulsar uma pessoa de casa para passar necessidade é amar o pecador? É ter amor por ele? É pensar no seu resgate? Então, mesmo que falemos de arrependimento, esta pessoa se arrepender, se este jovem que está vivendo numa fase de descoberta disser que nasceu assim, que sempre se sentiu assim, e podemos entender que esse jovem nunca teve um encontro genuíno com Jesus Cristo, como você, como pai, como mãe, ensina ou ensinou sobre o conceito de arrependimento? Uma vez que, se a identidade dessa pessoa em relação à sexualidade dela é conflituosa, ou prende para a homoafetividade, né, ou ainda está tentando entender o seu lugar no mundo, como essa pessoa introjetaria o arrependimento, a noção de arrependimento, sem questionar: será que eu estou me arrependendo de ser quem eu sou? Será que é isso? E pode gerar um outro conflito. Porque quando falamos de pecado, sabemos falar do pecado original. Mas conseguimos talvez discernir as consequências do pecado no sentido de distorcer o senso de identidade que a gente tem, de que está levando a gente a experimentar o mundo apenas pelas sensações
que temos no corpo? Então eu saio na rua, eu vejo uma pessoa que eu acho bonita, eu sinto tesão. Ah, será que é isso que eu sou? É isso que é a minha identidade? Será que quando a gente ensina sobre a questão do pecado, do arrependimento, a gente está falando é a prática? Ou a gente está falando que é algo muito mais profundo? Existiu então, com este jovem, durante a vida dele, alguma abordagem dos pais sobre santificação? Ou o mandamento para sermos santos como santo é o Pai Celeste é apenas um tópico que surge quando vemos o outro no estado de pecado? Que de repente estava tudo bem na família, tudo bem, todo mundo frequenta a igreja, santificação não é um tópico, mas de repente o filho se revela homoafetivo, e será que sequer esse tópico é abordado? Ou é aí que vai ser abordado, ou ele é abordado com profundidade, ou só deixaram para quando isso acontece? Porque, veja, isso não é a questão de ser aplicado ao outro que de repente se revela homoafetivo. A questão é que a santificação talvez também não estivesse sendo aplicada na própria vida dos pais. Porque o jovem pode ter crescido na igreja, pode ouvir as palavras-chave que nós dissemos dentro da igreja, como doutrina, como pecado, mas as perguntas são: apesar do ensino da doutrina, ela é fundada em amor, um encontro genuíno com Jesus Cristo? Apesar do ensino sobre o pecado, esse ensino é fundamentado em que o pecado não te define como pessoa, mas é algo que deve ser morto na carne para o crescimento do espírito? Ou de alguma forma nós somos tão negligentes que pecado se tornou algo como uma mera listinha de coisas a não se fazer? Ah, se fizer isso aqui é pecado. Se fizer isso aqui é pecado. Então eu não me transformo. Eu, obviamente, não teria Jesus em mim, mas passo a vida pela régua da lista de pecados, que pode se tornar uma perversão, porque eu posso até, dentro disso, me tornar um acusador dos irmãos, tendo raiva em mim, tendo ódio em mim e acusando os outros conforme essa lista. Se for a lista, então, você mancha a imagem do outro no seu coração e diz a si mesmo: esta pessoa possui práticas erradas, porque a medida está na prática. Então, se for algo a ser morto na carne, se o pecado é da carne e a gente tem que mortificá-lo, para a santificação do ser e crescimento do nosso espírito em Jesus Cristo, o entendimento é que o pecado na vida dessa pessoa ganha uma outra conotação. Se o nosso entendimento é da lista de práticas e não da carne que deve ser morta, nós manchamos a visão do outro sobre o nosso egoísmo e corremos o risco de tornarmos esse hipócrita. Hipócritas por julgarmos os outros conforme a nossa lista de práticas, desconsiderando que a natureza pecaminosa que está no outro também está em nós, também está em mim. O entendimento de que antes do outro eu sou um pecador, que eu merecia a morte e sou salvo apenas pela graça de Jesus, deveria me constranger a entender a dificuldade que o irmão pode estar passando. Ou eu não entendendo, deveria me constranger, pelo menos, a abordá-lo de uma forma amorosa. E eu sou pecador. Pela justiça eu estava morto, eu estava no inferno. Eu sou salvo graças a Jesus Cristo, é pela renovação de Jesus, é pela graça de Jesus. Esse meu irmão talvez não tenha sido alcançado. Como é que eu posso abordá-lo de uma forma melhor? Então entenda essa dinâmica, né, como um papel muito mais profundo da igreja em relação às suas ovelhas. E algo que talvez tenhamos falhado durante o nosso processo de edificação, né, das igrejas, das lideranças, em fazer um acolhimento das famílias que precisam de apoio. Se queremos dizer, então, amo o pecador e detesto o pecado, a única forma de separar isso é amando meu irmão primeiro. É de fato amando este pecador. Porque ele sendo alvo do meu amor, ao cometer um erro, eu consigo, dentro do meu amor, entender que o erro dele não está definindo como ser humano. Ele não é definido como pecador. E eu consigo entender que ele tem valor para Deus e só precisa ser alcançado pela palavra para um encontro genuíno com Jesus Cristo. Nós vemos isso na história da Raabe. Quem é a Raabe? É comum a igreja dizer: a Raabe é uma prostituta. Ela era, mas depois do caso da queda de Jericó, ela se casou com Naasson e ela faz parte da linhagem real de Jesus Cristo. Para Deus, ela não é mais uma prostituta.
ela está na linhagem real. Essa mulher foi restaurada com um casamento, com uma família. E veja, então, ali a gente consegue ver de forma óbvia como a nossa visão egoísta ante o que a gente chama da prática, ela se torna uma mancha determinante da visão que eu tenho do outro. Porque até hoje eu chamo Raabe de prostituta, porque eu conheço a história dela antes da queda de Jericó, mas negligencio quem ela se tornou depois. Então, se nós queremos dizer amo o pecador e detesto o pecado, a única forma de separar isto é amando meu irmão em primeiro. É entendendo que existe uma história de vida ali e um ser que Jesus Cristo, que Deus ama genuinamente. A minha luta, então, se torna como alcançar esse irmão para ter olhos direcionados ao amor do Pai. Para que esse irmão conheça Jesus Cristo, de uma forma que ele possa ter uma vida de amor também. As perguntas, então, se tornam: como eu alcanço este meu irmão para Jesus? Como este meu irmão pode ter conhecimento de como é uma vida com Jesus? A partir dessas perguntas, você pode refletir se um post aleatório de uma rede social dizendo isto é errado, se está construindo no outro amor. E se está em você honrando o ministério de Jesus ou não. Afinal, como é que este irmão poderia ser alcançado? E imagine que se a sua abordagem é uma abordagem acusatória, que ele, sem conhecer Jesus, fecha a porta, através de você, a porta da vida dele para Jesus está sendo fechada. Então, como este irmão pode ser alcançado? Ainda que respondamos essa pergunta, o processo não funciona se nós não tivermos passado por uma genuína transformação em Jesus Cristo e passarmos a viver como hipócritas legalistas que não vivem para o amor. Porque aí eu não me transformei, mas eu passo a vida preocupado em como mudar os outros. Como alguém, por exemplo, diz que a homossexualidade é errado, mas acha normal sexo fora do casamento, ou acha normal um garoto ter uma vida sexual ativa com várias garotas. Qual é a medida, então, de detestar o pecado no caso dessa pessoa? Você se torna um hipócrita, porque fecha os olhos para o arrependimento, que é a perversão sexual, de todas as formas, e para a santificação, que é se abster das coisas do mundo, entre elas o sexo fora do casamento. Mas acaba defendendo um estilo de vida que parece mais confortável ou mais aceitável aos seus olhos. Porque você denuncia o pecado de um, mas aceita o pecado do outro. Que medida é essa? Essa denúncia, então, pouco vale, porque acaba por revelar em você um caráter condenatório do outro, quando você diz ao outro para mudar, e nem você passou por um processo de arrependimento. Porque a sua medida ainda é tendenciosa a um tipo de pecado, uma espécie de gestão do pecado. É só o pecado aceitável, o outro que eu não aceito não é. Portanto, antes de cuidar do outro, o arrependimento tem que partir de mim. Eu preciso ter uma vida genuína em Jesus Cristo e passar pelo processo de santificação. Um processo sob o cuidado de Deus, para que o amor pela criação dele seja desperto no meu coração. Depois disso, quando eu tenho um amor primário pelo outro, eu consigo ter empatia de quaisquer dificuldades ou situações de vida que ele passe para poder ajudá-lo e alcançá-lo. O chamado de Jesus é para nos santificarmos e sermos santos como Deus é santo. A santificação é um processo de mortificação da carne para fortalecimento do espírito que habita em nós. Santo significa separado. Separar-nos das coisas do mundo em geral, em que a lascívia ou o sexo fora do casamento é apenas uma delas. Mas envolve também nos abstermos de tudo que toma o nosso tempo nessa vida e nos distrai do propósito principal, que é ter uma vida com Jesus Cristo. Nós acreditamos na Bíblia, mas poderíamos ler mais. Poderíamos ler o Novo Testamento todos os dias, introjetando cada um dos ensinamentos durante toda a nossa vida. Se realmente amássemos a Deus e entender seus estatutos fosse nossa prioridade, teríamos prazer em buscar o conhecimento da palavra de Deus. Leríamos ao acordar, em uma sala de espera, nos intervalos da aula, nos horários de almoço, antes de dormir. Se eu realmente creio na palavra, praticá-la, colocá-la em prática
antes de mais nada, como o aperfeiçoamento da minha relação com Deus e tudo que Ele criou. Se eu realmente creio na palavra, eu passo a praticá-la, antes de mais nada, como um aperfeiçoamento da minha relação com Deus e tudo que Ele criou. Então eu começo a ler a palavra, eu começo a praticá-la. Se realmente crêssemos em Jesus Cristo, seguiríamos o seu mandamento novo. Um novo mandamento vos dou. Ameis uns aos outros como eu vos amei. E como foi que Ele nos amou? Abrindo mão de si mesmo para entregar a vida ao outro. Então eu poderia abrir mão dos meus interesses, de todas as atividades do meu dia, que me tornam ocupado para todas as pessoas à minha volta, e passaria a dedicar tempo a tornar a vida do outro melhor. Que poderia ser alguém na rua, um estranho, ou alguém dentro de casa. Se realmente acreditássemos em Jesus Cristo, que Ele responde nossas orações, oraríamos mais. Estaríamos em constante oração, como sugere Paulo em 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. Se realmente acreditássemos na santificação e, amando a Deus, buscássemos ter um relacionamento próximo com Ele, jejuaríamos mais. O jejum é uma arma espiritual poderosa contra a carne. A carne perde sua força e conseguimos ter proximidade com as coisas importantes de Deus, quando miramos nossa atenção para a edificação do nosso coração e um tempo reservado a Deus, para nosso coração, nossa mente e nosso próximo. Poderiam sair todos os dias na rua perguntando quem podemos ajudar hoje. Amar o próximo e detestar o pecado passa primariamente por detestar o pecado que habita em mim, buscando uma relação próxima com Deus. Nossos comentários em relação ao outro mudam, assim como o entendimento dos momentos oportunos, quando que eu devo falar com essa pessoa, da capacidade de aprendizado do outro, se o outro está entendendo o que eu estou querendo dizer. A abordagem muda, porque eu começo a olhá-lo com empatia, eu entendo que ali existe uma vida valiosa para Jesus Cristo, e eu tento entender se eu realmente o amo, como eu devo abordá-lo. Porque Jesus Cristo me mudou, e agora vive em mim, me direcionando para uma forma de vida que edifica a vida do outro, sem destruir. Então, nesse vídeo, eu falei sobre vários tópicos, né, em relação principalmente à sexualidade, a casamento, a sexo fora do casamento, a lascívia. Mas a questão da santificação passa por todos os outros aspectos da nossa vida e tudo que toma nosso tempo em relação a Deus. Porque Deus quer uma intimidade conosco. Ele quer ter uma vida próxima conosco. E se eu passo o meu dia vendo coisas que eu não concordo e a minha abordagem é isso é errado, eu não necessariamente estou edificando a vida do próximo, nem mesmo a minha. Porque se eu sou hipócrita, a minha eu estou me condenando. Então a pergunta é: como podemos nos santificar diante de Deus? E tendo proximidade com Deus, uma segunda pergunta, como posso agir em edificação à vida do outro? Se fosse o caso dos pais com um jovem que se descobre homossexual, acolhê-lo seria o mínimo, uma atitude de amor. Mas quais outras atitudes esses pais poderiam tomar para acolhê-lo, né, e que esse jovem possa ser edificado conforme o Evangelho de Jesus Cristo? Conforme o amor que nós conhecemos quando conhecemos Jesus Cristo de verdade e somos batizados no Espírito Santo. Quando Ele nos transforma em nós e a nossa carne vai sendo mortificada e a gente vai se abstendo de todas as coisas mundanas, para que nós não façamos gestão do pecado, né? Aceitando alguns pecados e destruindo outros. Se realmente queremos ser santos, separados para Deus, essa transformação do outro começa em nós, começa em mim. Como então posso hoje me santificar para Deus, para que o outro, a vida do outro, possa ser edificada através da minha?